Todos, né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? Vamos pedir a Jesus que possa nos envolver com muito amor, com muita luz, né? Nós vamos hoje entrar, né, no Evangelho de Mateus, né? Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, né? E nós, como sempre, vamos começar com a prece, né? Tá dando para escutar? Você conseguindo escutar direitinho? Tá falhando. Tá falhando? Tá falhando um pouco, mas tá dando para entender. Ah, tá. Então a gente vai, eu vou diminuir. Pelo menos para mim tá. Beleza. Vamos tentar aqui manter aqui, né? A internet hoje não está ajudando muito não, tá, gente? Então peço paciência aí a todos aí. Vamos dar início, né, ao nosso estudo da noite, né? Pedindo aí a Jesus que possa nos envolver com sua luz, com seu amor nesse momento, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, buscando nele a força, o entendimento, a paz, o amor de que precisamos para seguir em frente, para vencer as provas, principalmente aquelas que carregamos na intimidade. Divino amigo, estende as tuas mãos misericordiosas sobre os nossos corações e mentes, para que possamos juntos entoar o cântico do Evangelho, através da transformação e da mudança na nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e permite que possamos caminhar junto a Ti, para aprender, para amar, para vivenciar os conceitos da luz. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, vamos dar início aí, né, ao nosso estudo de Evangelho, né, lembrando que a gente sempre começa, né, quando, né, a gente tem sempre uma leitura aqui, né, da mensagem do dia. Eu vou ler aqui para nós, né, a mensagem que nosso amigo Lucas mandou para a gente sobre o texto, né. Nós estamos em Mateus, no capítulo 11, né, lembrando aí que a gente sempre comenta o Evangelho à luz da doutrina espírita, né. Então nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, aqui no Novo Testamento, né, no seu capítulo 11, né? Continuando, é claro, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre João Batista, né? O Cristo ali, né? O testemunho de Jesus acerca de João, né? E hoje nós vamos entrar, né? Já na parte mais propriamente dita ali, né? Do restante do capítulo, tá? Então a gente vai fazer a leitura aqui da mensagem, né? Que os amigos espirituais mandaram sobre o texto e vamos dando seguimento ao estudo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Com essa magnífica frase, Jesus abraçou o mundo em desespero, e a humanidade aturdida e sofrida viu acender diante de seus olhos a esperança. O Messias inesquecível estende seus braços e recebe cada ser humano no calor e na luz do seu amor. Vem como amigo, nos envolve como irmão, nos toma nos braços e nos aconchega junto ao coração, como uma mãe amorosa e compassiva. Cura as feridas da nossa alma e nos ensina a caminhar com as nossas próprias pernas, valorizando o nosso esforço e mostrando que não devemos nos envergonhar das nossas quedas. Até aquele momento, acreditávamos caminhar sozinhos e esquecidos pelas forças superiores, no triste vale da sombra e da morte. Mas eis que ele vem como o sol e ergue nossos rostos da lama em direção às estrelas. Nos convida a seguir junto a ele, sem impor condições, e se propõe a dividir nosso fardo, aliviando nossos medos e apontando sorridente o caminho que nos leva à felicidade. Não estamos mais sozinhos, nunca estivemos em realidade, mas perceber e sentir esta realidade faz toda a diferença. Vamos até ele, amigo. Lucas. Então essa mensagem aqui, né, do nosso companheiro Lucas, né, sobre o estudo da noite, né, conforme os amigos nos prometeram, né, sempre mandar aí, sempre que possível, é claro, né, uma mensagem sobre os textos, né, da noite, né, sobre o estudo da noite, tá bom, pessoal? Então a gente está colocando aqui, né, para o pessoal. Deixa eu ver aqui se tem como aumentar o som aqui, que alguns companheiros estão falando que estão tendo dificuldade para escutar. Só um minutinho, gente. Vê se melhorou aí, ó. Melhorou, gente? Falando.
Alan, tá escutando? Melhorou? Continua Melhorou? picando. Continua, né? É a internet mesmo. Hoje a internet não tá. Continua bastante. Tô quase migrando pro Instagram também. A internet tá muito ruim hoje. Quem quiser ir lá pro Instagram, o link tá Acho lá, que tá, lá tá gente? ficando. Eu Aqui, vou ver se eu bico. aqui pra mim tá parecendo normal, mas é, né, aquela questão da internet, como sempre, né? Nós dependemos dela, né? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo, né? Quem conseguir, né? Quem quiser ficar no Instagram ou no Jitsi, fique à vontade aí, né, gente? Então, nós paramos na semana passada, né? No testemunho de Jesus sobre João Batista, né? Nós falamos um pouco sobre a trajetória do João Batista, né? Esse grande amigo e companheiro do Cristo, né? Esse grande companheiro aí, né? Que é, né, um grande espírito e que vem trazer, né, o trabalho de ser ali quem vai abrir as portas para o mestre, tá? Então agora nós vamos entrar um pouquinho, né, na continuidade do texto, né? Vamos lá, paramos no capítulo 11, versículo 16. Mas a que coisa direi eu é semelhante essa geração? É semelhante aos rapazes que estão assentados na praça e gritam com seus companheiros. Entoamos endechas e não chorastes. Veio João e não comia, nem bebiam, e diziam, ele tem o demônio. E veio o filho do homem, que come e bebe, e eles dizem, eis o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então, né, em primeiro lugar, aqui Jesus continua o discurso dele, né, após essa parte sobre o João Batista que ele faz, né, e aí ele compara, ele fala assim, ó, como que é o estado espiritual da humanidade naquela época, né? Ou seja, o estado espiritual é de alguém que recebe um convite e não sabe participar dele, tá? Basicamente é isso que Jesus está ensinando aqui, ó. Você tocamos flautas e não bailastes, entoamos endechas e não choraste. Endechas é tipo uma música judaica que era triste, tá? Então, tipo assim, quando tem uma história triste, você não chora, né? Eu toco uma música aqui, você não quer dançar. Ou seja, a gente, naquela época, a característica dos espíritos que estavam encarnados é que eles não engajavam, vamos usar um termo aqui do século XXI, né? Eles não conseguiam sintonizar com as necessidades espirituais que eles tinham naquele momento, né? Cada época tem a sua capacidade, né? Eu lembro que o Kardec ele pergunta isso para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, né? Lá do século XVIII, lá do século XIX, desculpe, né? E os espíritos falam para o Kardec que a dificuldade do século XIX, né, era a frieza emocional das pessoas. Ou seja, as pessoas eram muito distantes, muito frias, né? E o grande mérito das pessoas era a atividade intelectual, né? Ou seja, tinha muita atividade intelectual, mas ainda assim eles eram frios, né? E eu lembro que certamente conversando com os amigos espirituais, né, o Lucas falou que a nossa dificuldade atual é a de persistência, né? Nós temos muita iniciativa e pouca persistência, né? Ou seja, cada momento da nossa história evolutiva nós vamos ter, né, o retrato das nossas necessidades. E a nossa maior necessidade hoje, no século XXI, e a nossa maior dificuldade, né, é dar seguimento àquilo que a gente começa. Né? Nós temos muita iniciativa, a gente está sempre conversando alguma coisa, a gente está sempre iniciando alguma atividade nova, a gente está sempre no início, sempre estimulado para fazer alguma coisa, mas raramente a gente conclui. Né? Eu lembro quando eu era mais jovem, né, eu saía com meus colegas assim, pra gente fazer algum jogo, alguma coisa, né, e a gente tinha mais prazer em preparar aquilo que a gente ia fazer do que o fazer em particular. Às vezes o preparar a situação, gente, nós vamos encontrar no final de semana pra gente ver um filme. A preparação para se encontrar a gente fazia, mas na hora de chegar e fazer a coisa acabava que não saía nada. Por quê? Porque a gente desistia no meio do caminho, né? E isso é a nossa realidade atual. Quando você vai ver, por exemplo, na internet, muitas vezes as pessoas falam assim comigo, nossa, você fica fazendo estudo na internet, eu te dar uma dica, faz só estudo muito curtinho, no máximo 5 minutos, porque as pessoas não dão conta de prestar atenção em nada que passa de 5 a 10 minutos. Né? Isso é o reflexo da nossa dificuldade com as outras coisas da vida.
né? Nós temos muita iniciativa, nós queremos sempre a novidade, né? Mas nós não engajamos nessa novidade para se transformar numa questão de longo prazo. Imagina a gente no mundo espiritual hoje, né? Então imagina a gente chegando na colônia espiritual, lá no nosso lar, seja lá onde for, né? E os espíritos falam assim, ó, beleza, Marcelo, agora você vai fazer um curso aqui no Ministério do Auxílio aqui, tá? Para você se gabaritar aí para ir para as esferas superiores. Os espíritos falam assim, beleza, quanto tempo? 15 anos. O Marcelo morre, porque o Marcelo quer fazer em uma semana no máximo, né? De preferência chegando mais tarde e saindo mais cedo. Não é essa a nossa realidade atual, né? Nós falamos assim, ó, quer fazer um curso online, se eu puder fazer tudo em uma semana, né? Rushar, como a gente diz no negócio, eu quero fazer. E isso, né, tem uma consequência espiritual na nossa vida. Nós estamos sempre frustrados. Por que a gente está frustrado? Exatamente porque a gente está sempre começando alguma coisa da qual nós não conseguimos, né, ter a satisfação de terminar. Isso é uma grande questão que o Evangelho vem ajudar a gente a entender. Né? A nossa... né, isso porque eles não nos conhecem, passamos do tempo até, sim, né? Então, assim, a espiritualidade, né, muitas vezes ela vai pedir pra gente o quê? Esforço, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer um trabalho na mediunidade, né, e a espiritualidade falou assim, nossa, Liel, eu queria escrever um livro, né? Eu falei pro Liel. Aí o Liel falou pra mim assim, eu não esqueço isso, falou, trabalha pra Jesus 20 anos, depois nós conversamos. A condição que o Espírito deu, trabalha pra Jesus 20 anos. Né? E aí você lembra que os espíritos falam, né? João de Anjos fala isso, vários outros espíritos, que os 10 primeiros anos que a gente tem no trabalho do bem, do Evangelho, nós somos considerados pela espiritualidade aprendizes, candidatos, possibilidade, ou seja, eles só levam fé na gente mesmo depois que a gente dá mais, que a gente passa dos 10 anos de trabalho. Né? O Liel ele pediu 20, ou seja, ele estava com mais pé atrás comigo ainda, né? Falou assim, ó, vai trabalhar 20 anos para Jesus. Depois nós conversamos sobre livro. Depois nós conversamos sobre outras coisas. Né? Olha aqui como é que é essa questão. Né? E hoje isso pra gente é impensável, porque nós estamos na cultura do tudo mais rápido possível. Né? Então a gente vai ver os relacionamentos afetivos, a gente vai ver os trabalhos. Então a pessoa começa a namorar. A pessoa casa já planejando separar. Né? A pessoa já tem um filho planejando o dia que vai ter outro filho com outra pessoa. E assim vai. Né? Nessa sucessão, nessa loucura, que muitas vezes traz, né, reflexos muito, muito complicados para a nossa intimidade. Reflexos que vão ser muito dolorosos aí na nossa caminhada. Por quê? Porque são reflexos de sofrimento. Né? Então a gente sofre muito, né? E a gente frustra muito. Né? Por que nós estamos frustrados? Exatamente porque nós não conseguimos, né, manter aqueles padrões, as promessas que nós fazemos para nós mesmos. Né? E continua Jesus falando disso, ele está comparando. Né? A geração dele era o que tinha dificuldade de fazer as coisas, de entender o momento das coisas. Né? Hoje nós entendemos muito bem o momento. Né? Naquela época não, naquela época Jesus estava falando de água, eles estavam entendendo fogo. Jesus estava falando de subir, eles estavam pensando em descer. Né? Tem algumas coisas que é semelhante na gente hoje ainda, né? Se a gente for parar para analisar aí, tem algumas coisas que são muito parecidas ainda na gente. Olha ele continuando aqui, ó. Aí ele continua falando, ó, ele vai comparar, né, ele, Jesus, tá, com João Batista na visão das pessoas. Olha só. Veio João que não comia nem bebia, ou seja, João era um asceta. Né? O que é um asceta? O João era uma pessoa que afastou da vida social para se espiritualizar. Né? O João Batista, né, o primo de Jesus, ele era o típico profeta do Antigo Testamento, aquele cara que vivia no deserto, aquele cara que se afastava do convívio social, aquele cara que, né, fugia de tudo que podia ser contaminador do mundo, né, saía do mundo. Né? O João Batista era esse. Né? Então ele é um cara ascético, diferente, né? Ele condenava os prazeres, né? Ele estava lá naquela vida quase que do homem das cavernas lá para poder adorar a Deus, né? Aquela coisa toda. Aí, olha só, veio João que não comia nem bebia, ou seja, ele não comia como as pessoas, não se embriagava, não bebia, não fazia, né? E diziam, ele tem demônios. O pessoal fala, esse cara é possuído pelo demônio. Esse cara, que quer dizer hoje, esse cara é maluco. Esse cara tá doido, esse cara aí, ele tá desequilibrado, ele tá fora de si, né? Veio o Filho do Homem, aí vem Jesus, né? Se o João Batista era o estranhão, o esquisito, né?
que não se misturava com ninguém e ele estava possuído pelo demônio, aí vem Jesus. O Filho do Homem é como Jesus se refere a si mesmo, né? Sempre que a gente for estudar o Evangelho, né, a gente vai perceber que quando Jesus fala dele mesmo, Jesus, o indivíduo, Jesus, né, a pessoa Jesus, ele falando de si, ele sempre se refere a ele mesmo como Filho do Homem. Tá? É a forma que o Cristo tem, né, de se apresentar, vamos dizer assim, né, de se mostrar, de se colocar ali diante das questões. Né? Então é o Filho do Homem. Né? Então é assim que Jesus se apresenta. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, ou seja, Jesus participa da vida. Né? Jesus não isolou no alto da montanha, Jesus não se escondeu no monte, não vestiu a roupa de pele de cordeiro, nem comia gafanhoto igual o João Batista. Jesus ia na festa, né? Ele vai lá no casamento, lá nas bodas de Caná, né? Ele tomou vinho com o pessoal, Jesus estava no meio das pessoas. Né? E dizem, né? Eis um glutão e bebedor de vinho. Então essa é a opinião que as pessoas tinham de Jesus, e ele sabia que as pessoas tinham. Né? E ele estava nem aí para isso, porque o objetivo de Jesus era fazer a missão dele, era cumprir a missão dele, né? E não agradar quem quer que fosse. Né? Eis o glutão e bebedor de vinhos, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus não presta. Né? Jesus é o cachaceiro, né? O cara que só anda com gente ruim. João Batista era um maluco. Jesus não presta. Olha só, ninguém serve. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sempre observando os fatores negativos da nossa jornada, da nossa caminhada. Né? Então, com isso, né, nós somos sempre estereótipos. E aí Jesus fala assim, ó, mas a sabedoria divina foi justificada pelas suas obras. O que ele quer dizer? Né? Que não é o que eles falam de Jesus, ou o que eles falam, né, do João Batista, que importa. E sim, né, aquilo que eles fizeram. Né? Aquilo que eles agiam. As obras. O que importa, né, são as obras. E o que importava não era o que o João Batista, o que o pessoal achava do João Batista, que era um maluco. O que importava não era o que o povo achava de Jesus, que era um bebedor de vinho, que andava com um pecador. O que importava era a obra dele. Né, a obra dos dois. E aí ele continua aqui, ó. Então, começou a chamar a atenção das cidades em que tinha operado muito dos seus milagres. E por não terem feito penitência. Né? Então é um momento que Jesus começa a falar, é como se Jesus fizesse aqui, vamos dizer assim, uma retrospectiva do trabalho dele. Tá? Por quê? Porque ele vai perceber, né, que os judeus queriam o Messias, e quando o Messias veio, né, eles deram a banana para o Messias. Eles fugiram do Messias. Né? Quando Jesus se apresenta, né, como Messias, trazendo o conhecimento espiritual que ele tinha, o que acontece? Eles fogem. Ele começa, ó. Ai de ti, Corozaim. Ai de ti, Betsaida. Eram duas aldeias que ficavam na Galileia, tá? Corozaim e Betsaida eram duas aldeias que ficavam ali na orla do lago, tá? Porque se em Tiro e em Sidônia, Tiro e Sidônia eram cidades estrangeiras que os judeus viam muito mal, tá? Porque os judeus tinham horror ao estrangeiro. Eles não gostavam de gente de fora de jeito nenhum. Então eles achavam que tudo deles era melhor que os outros. Então Jesus fala assim, ai de vocês dessa cidade, porque se aqueles lá que vocês não gostam, aqueles estrangeiros lá, os gentios, tivessem visto, né? Olha só, se em Tiro e em Sidônia tivessem feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo que elas teriam feito penitência em cilício e cinza. Né? Silício, gente, era uma espécie de areia, tá? Que eles jogavam sobre a cabeça para poder demonstrar que eles estavam tristes. Os judeus, eles tinham muito negócio de teatral, né? Eles eram assim, o cara morria, um parente rasgava a roupa, não tomava banho uma semana, né? Chorava, né? Então ficava com o cabelo todo despenteado para mostrar a dor. Eles tinham muitos negócios, eu vou mostrar que eu estou sentindo, né? Era muito exterior, né? Então Jesus está falando disso, olha, se naqueles lugares lá que vocês acham que é inferior, se tivesse feito o que foi feito por vocês, eles teriam mudado de vida. Né? E cinza, a cinza é a representação da morte, tá, gente? O que é a cinza? É aquilo que sobra do fogo. A cinza, né, é o resto do que sobra quando você queima algo. Por isso vos digo, de que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia no dia do juízo do que para vós. Olha que interessante, né? Jesus coloca essa questão do conhecimento para ser responsável. Né? Ele fala assim, ó,
haverá menos rigor para aqueles que não conhecem do que para aqueles que sabem. Porque conhecimento espiritual é igual responsabilidade espiritual e liberdade. Um espírito que tem conhecimento espiritual, tal qual nós temos hoje, ele é muito mais livre do que um espírito que está escravizado sobre uma fé, né, que fecha a visão dele. Né? Então, por exemplo, imagina que você está aí debaixo de uma questão, né, de uma visão religiosa, onde tudo que você faz é controlado por uma pessoa, seja por um médium, por um padre, por um pastor, por um rabino, por um monge, seja lá quem for. Né? E você não consegue pensar fora daquela caixa. Imagina aquele pessoal muito famoso, você vê às vezes nos filmes, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum, tem umas comunidades religiosas, principalmente tem uma chamada os Amishes, né? Os Amishes aí, ó, o gato até sentado na roupa aqui, né? Tem os Amishes, né? Que é aquele pessoal que é um pessoal americano que não usa tecnologia, que usa um chapeuzinho, usa umas barbas brancas assim, né? Eles vivem isolados, né? Então a cultura deles é totalmente fora da nossa sociedade, né? Eles têm um monte de questões lá que, né, que eles têm medo até de lidar. Eles não sabem, eles não têm energia elétrica, eles não fazem um monte de coisa, né? Eles vivem como se estivessem no século XVIII, basicamente, né? Então a pessoa que foi criada dentro daquela cultura, ela tem muito mais restrição à liberdade individual dela do que a gente aqui que foi criado numa cultura, numa visão mais aberta. Né? Então imagina a questão religiosa, imagina você nascer lá debaixo lá do Talibã, lá no Afeganistão. Né? Você sendo homem, você vai ser moldado por aquela ideia. Você sendo mulher vai ser 2 vezes pior, porque além de ser moldado, você vai ser escravo, praticamente. Né? Então uma mulher ou um homem que vive dentro daquela condição, eles são muito menos livres do que alguém que está debaixo do conhecimento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela não exige nada de ninguém, e ela não domina. Né? Eu não posso vir aqui em nome da doutrina espírita e começar a ditar regra de conduta para ninguém. Né? Porque a doutrina espírita não funciona dessa forma. Então o conhecimento que nós temos nos dá o quê? Responsabilidade. Mas à medida que eu uso essa responsabilidade ou esse conhecimento, né, e prejudico o meu próximo, o que vai acontecer? Né? Eu vou ser cobrado por isso. Por quem? Pela minha consciência. É isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Tá? E ele continua aqui, ó. Por que Corozaim e Betsaida vão ser cobrados? Porque Jesus foi lá, né, gente? Né? E claro que não vai ser cobrada no fogo do inferno. Quer dizer o seguinte, os espíritos que estão naquelas cidades, eles estão muito mais beneficiados do que o do Tiro e da Sidônia lá. Né? Por quê? Porque o Cristo foi lá ensinar o Evangelho para eles, eles não quiseram. Né? Então, quando a gente sabe, a gente tem oportunidade, nós somos responsáveis. Né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu que dava curso de crisma na igreja católica, né? Eu fiz curso de crisma na igreja católica, vocês estão acreditando, eu fiz, né? Muito mais porque eu estava apaixonado pela professora de crisma do que porque eu queria fazer crisma mesmo, para falar a verdade para vocês, né? Mas tudo bem, né? E lá eu lembro que ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, você sabe, agora você é responsável, né? E isso tem tudo a ver com o que a espiritualidade ensina pra gente. Você sabe, você é responsável. Você não sabe, você não é responsável. Você sabe mais ou menos, você é mais ou menos responsável. Você sabe muito, você é muito responsável. Você sabe pouco, você é pouco responsável. Né? A mesma coisa, você sabe, você é livre. Você sabe muito, você é muito livre. Você sabe pouco, você é pouco livre. Né? É só a gente fazer esse paralelo aí pra gente entender a nossa caminhada. Olha só. E tu, Cafarnaum, elevaste-te porventura até o céu. Cafarnaum é a cidade onde Jesus viveu. Tá? Jesus morava em Cafarnaum. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Né? A casa de Jesus, onde ele morava. Né? Na casa de Maria, Nazaré, não, de José. Na casa de Jesus. Tá? Em Cafarnaum. Jesus morou lá. Elevaste-se porventura até o céu? Não, hás de ser abatidas até o inferno. Nossa, Jesus está falando aqui, né? Claro que isso aqui é figura de linguagem. O que é céu, gente? É a consciência. Né? O que é o inferno? É a intimidade. O inferno é aquele que está por dentro, está lá no fundo, está no interno, no inferno. Tá? Por dentro e abaixo é o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em ti, ainda hoje a cidade existiria. Olha só, né? Então Jesus falou assim, se em Sodoma eles tivessem recebido o conhecimento espiritual que a cidade de Cafarnaum recebeu,
A cidade de Sodoma, ela tinha perseverado. Né? Por quê? Porque o conhecimento liberta. Né? Ou seja, a oportunidade espiritual. Né? E quando a gente fala de oportunidade espiritual, né, ele fala aqui, ele continua. Ó, por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Mais uma vez a questão do conhecimento. Quando nós conhecemos, né, nós somos livres. E hoje nós estamos nesse momento. Né? Nós estamos vivendo um momento da grande transição do planeta Terra. Né? Um momento onde a maioria da humanidade está preferindo esconder a cabeça dentro do chão. Né? A maioria da humanidade está preferindo, como diriam lá os amigos espirituais, elevar num trono e num altar, né, a aparência, a vaidade, o orgulho. Né? Então eu coloco a minha imagem como sendo algo a ser adorado, né? E fujo daquilo que eu sou de verdade. Então eu estou muito mais preocupado em todo mundo achar que eu sou bonzinho do que eu ser bonzinho de verdade. Eu estou muito mais preocupado em todos vocês acharem que eu sou cristão, né, do que, na verdade, eu me tornar um cristão na minha intimidade. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu estou falseando a minha trajetória. E aí tem um agravante. Tá? Quando eu faço isso, eu estou me colocando, né, em processo de culpa. Por quê? Porque eu sei. Então hoje o nosso momento, ele é um momento, né, é um dos grandes momentos, né, é um dos grandes momentos da nossa caminhada evolutiva pra gente crescer. A mesma coisa da época de Jesus. Quando Jesus encarnou na Terra, foi um momento da gente evoluir tipo 1000 anos em 10. Entendeu? Jesus encarnou, chamou ali, nós estávamos ali por ali, no plano espiritual, no plano físico. Quem foi atrás de Jesus ali, aos trancos e barrancos, evoluiu 1000 anos. Na encarnação, foi como se tivesse passado 10. Hoje nós estamos no mesmo momento. Não se iludam, nós estamos no mesmo momento. Essa coisa que os espíritos vivem falando. Falam assim, ó, nessa encarnação dá para evoluir aí 2000 anos se a gente quiser. Se a gente conseguir pegar os conceitos e passar por eles, se a gente conseguir, né, fugir, né, do doce encantamento, da ilusão da matéria à nossa volta, porque a matéria chama a gente, não, é divertido, vai fazer isso, fazer aquilo, dá errado, dá errado, gente. Tá? Mas hoje nós temos a oportunidade de dar como diria ela, dar um upgrade na nossa evolução. Né? E isso com muito menos esforço do que talvez a gente teria há 100, 200, 1000 anos atrás. Né? Com muito menos esforço. Né? Com muito menos. Né? Então vamos pensar nessa situação, né? E buscar aqui no Evangelho. Vamos continuar. Olha só. Então, agora a parte boa, tá? Jesus falando novamente disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que interessante, né? O Pai é o Senhor do céu e da terra, ou seja, da consciência, do corpo. O Pai ele se manifesta quando nós temos equilíbrio, fazemos a vontade de Deus no céu, aqui na terra. Ou seja, quando eu vivo aquilo que a minha consciência pede para mim fazer. Minha consciência fala assim, ó, perdoa. E aí materialmente eu perdoo. Eu estou em equilíbrio. A minha consciência fala assim, ajuda. E eu fisicamente me movo para ajudar. Eu estou em equilíbrio. Né? Não, cabelo. Fala aqui, ó. Porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes e a revelaste aos pequeninos. Olha que interessante, né? Então Jesus fala que Deus esconde, né? E esconder, olha que interessante, né? Esconder não quer dizer que ele tirou. Algo que está escondido é algo que está aí, mas o que a gente não está percebendo. Então essa verdade espiritual, o sábio e o prudente também tem. Está lá dentro. Só que está escondido. Está adormecido. Ou seja, quando ele fala sábio e prudente aqui, ele não está falando sábio e prudente do ponto de vista espiritual, isso do ponto de vista da matéria. Né? Os grandes vencedores da matéria normalmente trazem dentro de si os valores do espírito adormecidos. Uma pessoa que é muito bonita e muito famosa, uma pessoa que é muito rica e poderosa, uma pessoa que é muito senhora de si, ela tem os valores, mas esses valores estão escondidos. Por quê? Porque o ego, a vaidade, a arrogância,
né? Todas essas vibrações, elas impedem que a gente demonstre, ou que a gente acorde para esse valor que a gente carrega. Ou seja, o sábio e o prudente, ele também tem, né, a informação. Mas para a gente poder ver o que a gente precisa, olha o que ele fala aqui, ó. Mostraste aos pequeninos. O que é ser pequenino do ponto de vista do Cristo, gente? Para pensar, o que é ser pequenino? Né? Normalmente, tá? Quando a gente pensa em pequenino, a gente pensa em alguém que não é nada, mas normalmente o pequenino é o maior de todos. Vou dar um exemplo para você. Né? Cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos 300 a 200 anos antes de Cristo nascer, lá na Grécia nasceu, né, um filósofo muito famoso, né, tão famoso que muita gente acha que ele é até lendário, né, que ele não existe, né, que é o Sócrates. Né? E o resumo da doutrina do Sócrates, é interessante até que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né, o resumo da doutrina de Sócrates para Platão. Né? Mas o resumo da doutrina do Sócrates é o seguinte: nós não sabemos nada e precisamos aprender tudo. Tá? Vou resumir aqui. Resumir uma frase da doutrina do Sócrates: não sabemos nada, precisamos aprender tudo. Continuando com o resumo. O tolo é aquele que acha que sabe muito. O sábio é aquele que reconhece a própria ignorância. Eu estou aqui resumindo a filosofia socrática para vocês. Tá? Então, o que o Sócrates falava? Né? A pessoa mais sábia do mundo é aquela que já percebeu que nada sabe e que precisa urgentemente aprender alguma coisa. O maior tolo do mundo, né, aos olhos do Cristo, né, aos olhos do universo, é o cara que sabe tudo. Então eu acho que eu sei tudo, eu sou um idiota. Tá? Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu seja o cara mais inteligente e mais culto, se eu vir para você e falar assim, eu domino tudo sobre esse assunto, eu sei tudo, eu sou um idiota completo. Eu sou um retardado. Eu sou uma pessoa que precisa urgentemente... Bom, peraí que eu tô arrumando a cadeira aqui, ela não vai para trás. Né? Modificar os meus valores, modificar a minha forma de entender a vida. Quem que é o pequenino? O pequenino é aquele que se coloca em posição de pequeno. Deixar e vir as minhas crianças. Olha outro exemplo. Jesus está falando das crianças aos meninos, ali na oportunidade sim, que eram crianças que estavam ali perto, ali, né? E como as pessoas não interagiam muito com criança, né? Eles achavam esquisito Jesus ficar mexendo com o menino. Tá? O menino ficava sempre no canto. Né? Mas a criança também representa o quê? Aquele que é a tábula rasa, né? Aquele que está pronto para aprender. O menino, ele aceita. Né? O que você ensina para o menino, ele aprende. Né? Então, vamos pensar aqui, o que Jesus quer dizer com os pequeninos? Todos aqueles que desejam aprender. Né? Então, se o Sócrates chegasse perto de Jesus, imagina, o Sócrates chegou lá, né? Deve ter chegado no mundo espiritual, né? Que o Sócrates foi enviado pelo Cristo, né? Mas imagina, o Sócrates chega lá em Jerusalém, lá e vê Jesus. Imagina. O que o Sócrates ia fazer? Ia sentar lá e falar, conversa comigo aqui. Tô querendo aprender, ia beber tudo que Jesus tem para ele. Né? Me ajuda aqui a fazer um parto de mim mesmo aqui, para eu poder tirar conhecimento de mim, Jesus. Jesus ia ajudar, né? O pequeno é o verdadeiro humilde, tá? Pequenino não é a pessoa que é ignorante, que é idiota, que é tola, que é simplório, né? Não é isso, porque tem muita gente que é simples, pobre, materialmente ignorante, né? Que é extremamente orgulhosa, que é extremamente arrogante, né? Às vezes a gente vê isso muito, né? Eu já tive no contato que a gente tem com morador de rua, com assistido, a gente tem algumas pessoas lá que vão às vezes receber uma cesta básica, que a postura da pessoa é como se ela fosse a rainha da Inglaterra. Ela chega lá, ela manda, ela exige, ela aponta dedo, ela quer passar na frente de todo mundo, né? Se você olhar para ela espiritualmente, ela tá vestida até com a coroa na cabeça. Mas hoje ela tá lá arrastando 5 meninos pelo braço, vestindo farrapo, pedindo um saco de arroz para poder comer. Tá? Mas dentro da intimidade dela, né, aquela companheira é a rainha da Inglaterra, vamos dizer assim, é a rainha de Sabá, né? Ou seja, ela acha que ela tem um poder, ela está vivendo mentalmente num outro período. Como chegam, por exemplo, alguns homens lá também para ser atendido, né? Eles querem ser sempre o primeiro, eles querem passar na frente de todo mundo, o problema deles é maior que os outros, né? Enquanto que outros que estão lá, às vezes, né, são extremamente humildes. No sentido mais puro da palavra humilde mesmo, né? Da singeleza. Né? Então a condição intelectiva ou material não quer dizer pequenino. Pequenino é aquele que se entende como pequeno. E aí nós temos um despertar espiritual muito grande.
Porque somente um grande espírito, né, ou um espírito que tem vias de crescimento espiritual, tem a capacidade de perceber as suas necessidades. Fala assim, ó, desse assunto eu não sei, me ensina. E tem muita coisa que a gente não sabe. Esse é o pequenino que Jesus está falando aqui, né? Olha só, continua, né? Assim eu é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, para a gente receber, nós temos que esvaziar. Para a gente aprender, nós temos que estar disposto a mudar. Para a gente regenerar, nós temos que estar disposto a recomeçar. Por isso que é tão difícil para alguém que está no auge do poder, ou da fama, ou da beleza, ou da riqueza, ou do qualquer coisa, aprender algo de novo espiritualmente falando. Porque quando eu acho que eu já estou no auge, eu sou rico, poderoso, bonito, inteligente, eu não preciso de Deus, não. Né? Aí eu lembro lá no livro Paulo Estevam, né? Aí eu pego o Liel, que o Liel fala. Né? Eu lembro na passada do livro Paulo Estevam, quando o Gamaliel ele vai lá visitar a Casa do Caminho, né? Quem leu o Paulo Estevam vai lembrar dessa passagem. O Gamaliel vai lá visitar, né? O Paulo tinha aprontado todas lá, né? E aí o Pedro convida o Gamaliel para ir lá na Casa do Caminho, para ele ver o que é aquilo, né? Porque, tipo assim, vem cá para você ver que não tem nada de... Nós não estamos aqui fazendo uma afronta a Moisés, não, né? E aí o Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho. Né? E quando ele chega lá, né, ele fica impressionado com aquele trabalho todo lá que tinha, falou dos pobres, dos necessitados, coisa que não existia. Né? Não existia isso naquela época, gente, não existia. Tá? O doente era mandado para o Vale dos Leprosos, some daqui. Né? E o Gamaliel, que era um espírito de luz, quando ele chega lá, ele fala assim, isso aqui é maravilhoso, olha que coisa linda. Né? Eu nunca pensei nisso, ele fala, né? E aí, na hora que ele está andando para lá e para cá, né, por entre os leitos lá, as pessoas, o que acontece? Em determinado momento ele para e vê uma pessoa que ele conhece, né, que é o Samônio. O Samônio é um amigo dele de infância, de juventude, né, que é um homem muito rico e que perdeu tudo porque ficou leproso. Ele ficou leproso, né, e como era comum na época, os filhos expulsaram ele de casa e ele virou mendigo, para morrer na rua, para morrer longe. Era assim que acontecia, tá? Então, Samônio, que era rico, poderoso, né? Era amigo do Gamaliel, famoso, né? Ele se vê na latrina, leproso, abandonado, né? E jogado às traças. E aí ele chega, né? Vai, né? Não conta a história dele, mas deve ser uma história de sofrimento, né? Enorme. E aí, em determinado momento, o que acontece, né? O Samônio chega e é acolhido na Casa do Caminho, né? Ou seja, o Samônio é recebido, caiu um negócio aqui. O Samônio é recebido na Casa do Caminho, né? O Samônio é recebido lá. E aí, quando ele faz isso, né? Os apóstolos dão para ele um leito lá. Não, vem cá, nós vamos cuidar de você. Ele deita lá no leito. E depois disso, né? Ele estava lá sendo cuidado, né? Com muito amor, né? Com muita simplicidade, mas muito amor. O Gamaliel vai lá e vê ele lá, fala assim, uai, o que você tá fazendo aqui? Né? Eu tô minerando o negócio, tá? Uai, né? Da minha parte, né? O Gamaliel fala uai, não vai ser, né? Deve ter falado uma expressão em aramaico lá, ou hebraico lá, que é a língua deles, né? E ele fala assim, o que você tá fazendo aqui? Fala assim, cadê, né? Fala assim, eu me vi leproso, tá? Mas cadê suas propriedades, seus filhos, aquela coisa toda, né? Fala assim, não, a lepra me pegou e eu tô aqui indigente, né? E aí o Gamaliel fala assim, eu tô visitando aqui, aí o Samônio começa a falar pra ele, fala assim, aqui eu encontrei o Messias. Jesus é o Messias prometido. E o Gamaliel, não, mas peraí, calma, né? Nós temos que ver, né? Porque Jesus, né? Realmente, né? Ele fez muitas coisas boas, mas daí falar que ele é o Messias, o Samônio corta isso. Você não sabe o que você está falando. Você está bem com saúde, né? E você não precisa do Messias. Somente nós que caímos aqui na lama da perdição, e que me vi como Ló, né? O Salmão fala assim, eu me vi como Ló, raspando com cacos, né? A minha lepra. Somente quem caiu e se perdeu como eu sabe quem é o Messias, porque foi nos braços do Cristo que eu consegui o consolo, né? E aquilo ali impactou Gamaliel. Naquele momento, Gamaliel saiu da casa do caminho e falou, Jesus é o Messias. Né? O negócio, o speed luz é outra coisa, né, gente? Ele pegou o negócio ali, ele não precisou sofrer, tomar tapa na cara, ele precisou, o amigo dele deu um testemunho e aquilo impactou ele, falou assim, é mesmo, Jesus é o Messias. Né? Tanto é que quando ele volta pro Sinédrio, né, que ele vai lá conversar com Paulo, ele fala assim, eu mudei minha concepção de vida, eu vou me afastar de tudo, porque a minha mudança vai impactar na nossa sociedade, eu não quero fazer isso. Né? Ou seja, ia ser um escândalo, né, o maior mestre de Israel virar cristão.
Tá? Então Gamaliel, muito ciente da posição dele, sem querer conturbar o ambiente, o que ele faz? Ele afasta. Porque se alguém perguntasse, ele ia falar. Né? Se ele ficasse no Sinédrio e alguém perguntasse de Jesus para ele, ele ia dar a opinião dele. A opinião dele ia ser, né, Jesus é o Messias. Isso ia quebrar a perna do pessoal lá, ia ter briga. Né? Porque ia ter muita gente que ia ficar do lado dele, porque ele é ele. Né? Ia ter muita gente que ia falar que ele tá maluco, que ele tá doido, que ele tá velho. Foi o que o irmão dele falou. Né? E olha só, gente, né, a gente falando dessas coisas aqui. O conhecimento com speed de luz é outra situação. Então, quando ele viu o amigo dele, ele escutou o testemunho do amigo dele, 5 minutos de conversa com o amigo dele, ele falou assim, esse cara é o Messias, Jesus é o Messias. Né? Ele já estava ali vendo o trabalho, aquilo ali, né, já começou, né, ele já tinha uma boa vontade com os cristãos. Né? Quando ele viu o amigo dele, o testemunho, ele bateu e falou assim, é verdade, você está certo, eu estou errado. Ou seja, o Gamaliel esvaziou tudo que ele era, tá? Todo conhecimento, ele é o rabino mais famoso de Israel. Gente. Quem nós somos aqui no Brasil, aqui no século XX, a gente não entende quem que é Gamaliel lá na época de Jesus. Gamaliel, na época de Jesus, é o cara que o sumo sacerdote, tá, ia pedir conselho para ele. Tá? O Gamaliel é o cara que, quando a maioria decidia uma coisa, ele falava não, voltava atrás e todo mundo ficava. Lembre, tem uma passagem do Gamaliel lá no Evangelho, né, no Atos dos Apóstolos, que eles prenderam os apóstolos, isso foi antes dessa passagem aqui, tá? E que o Gamaliel vai lá defender os discípulos de Jesus, e Jesus fala assim, ó, se vocês tiverem, eles podem ser que esse pessoal é de Deus, hein? Se for de Deus, vocês estão indo contra Deus. O Sinédrio volta atrás e solta todo mundo com a opinião de uma pessoa, tão poderosa que era a opinião dele, né? Tanto é, né, que uma vez, né, a gente tendo aí os contatos com os amigos espirituais, né, eu falei, nossa, se tivesse em Jerusalém naquela época, Jesus não tinha sido crucificado, né? Nessa época, quando Jesus foi crucificado, o Gamaliel não estava na cidade de Jerusalém, ele estava em Alexandria, no Egito. Ele estava fazendo uma viagem, né, por Egito, onde tinha lá uma escola judaica lá, muito famosa lá na época, né? E ele estava lá naquela escola, foi a época que Jesus foi crucificado. Se ele tivesse lá, eles não tinham crucificado Jesus daquele jeito, não. Acho que até a espiritualidade tirou, leva ele, porque esse cara vai apoiar Jesus, não pode, né? Porque Jesus precisa, né? Eu tô brincando, né, gente, né? Mas assim, com certeza, ele ia levantar a voz ali, né? Não era assim, ele tinha poder de veto sobre isso, pra você ter ideia. Né? O Gamaliel, dentro do Sinédrio, ele podia vetar, falar assim, isso não. Ele, a opinião dele. E ele ia dar esse lugar pro Paulo. O lugar dele ia ser do Paulo. Olha só, o Gamaliel pegou o Paulo e falou assim, vou te treinar, você vai ficar aqui, eu vou te colocar na minha cadeirinha lá, você que vai ser meu sucessor. Né? Então quando a gente vê lá o Paulo falando que ele largou tudo por causa de Jesus, a gente não imagina o nível do que é. Né? Claro, diante de Jesus é nada mesmo. Né? O Paulo mesmo fala assim, é tudo bobagem. Né? Mas olha só, né? Então isso é a questão do conhecimento. Libertou eles, mas mesmo com conhecimento ele era responsável. Ele falou assim, eu não vou trazer, estou no final da minha vida aqui, não vou jogar uma bomba aqui no meio do meu povo, que eles não estão prontos para isso não. Vou acreditar em Jesus. Aí o que o Gamaliel fez? Pegou o evangelho que o Pedro deu para ele, foi para a cidade de Palmira, onde morava um irmão dele, o irmão mais novo, né? E ficou lá estudando o evangelho. Voltou ao início. Pegou o evangelho e falou, agora eu vou beber esse negócio aqui, ó. Ou seja, ele abriu mão do que ele sabia, né? Não que ele jogou fora, né, gente? Mas ele se colocou em posição de ser pequenino. Ele abaixou a bola dele, falou assim, eu tenho que aprender, que se Jesus pegou né? E se colocou na posição de aprender, na posição de crescer espiritualmente com isso. Né? Legal demais. Né? Isso aí, a gente vai contando as histórias. Então vamos lá, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas. O que Jesus está falando? Falando do planeta Terra, aqui da gente, tá? O destino da humanidade está na mão de Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem alguém conhece o Pai senão o Filho. E aqui, a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui a gente está vendo a relação de Jesus com Deus, né? Com o Criador. Mas também é a nossa relação com o Criador. Como que eu vou entender Deus? Entendendo o Filho, porque eu também sou filho de Deus. Tá? Quando Jesus se coloca como filho de Deus, Jesus não é o filho único de Deus. Tá? Jesus é o único filho desperto de Deus que nós temos como referência, mas todos nós somos filhos de Deus. Então, como que o filho descobre o Pai? E como que o Pai se revela ao Filho? Através da nossa evolução. De quando a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos conhecendo cada vez mais o Pai. E aí nós vamos entender o Pai.
É o que ele está dizendo aqui, ó. Aí ele fala a frase que agora ele entra no texto do Evangelho, que é o meu predileto. Tá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Olha que frase mais... Essa para mim é a frase mais consoladora de Jesus. De novo. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Espera aí que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Me dá um minutinho. Vou dividir um negócio com vocês aqui. Olha só. Essa plaquinha aqui, ó. Não sei se tá todo mundo vendo. Tá espelhado, né, gente? Eu sei que tá espelhado, tá? É um pedaço de madeira, né? Achado na rua. Isso aqui tá escrito aqui, ó. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos e vos aliviarei. Tá? Isso aqui eu ganhei há 10 anos atrás de um morador de rua que frequentava o Francisco de Assis. Um senhor, né, que ia na casa para poder tomar banho, para poder almoçar, tá? Eu sei que tá espelhado, tá, gente? E esse senhor, um dia, ele era um andarilho, né? Ele saía, ele não ficava muito tempo na mesma cidade, né? Além de ser morador de rua, ele ainda era um mendigo, né? Um mendigo clássico, aquele que andava com um saco na cabeça, sabe? O andarilho que a gente fala, quando a gente era criança, os nossos avós faziam medo na gente. E aí, né, um dia a gente estava na reunião lá na Casa Espírita, eu falei lá, a gente estava estudando esse texto, e eu falei com ele que era o texto predileto de Jesus, eu achava o texto mais lindo do Evangelho. E no último dia, antes dele ir embora, e nunca mais eu vi esse companheiro, ele esculpiu isso aqui para mim num pedaço de madeira que ele achou na rua, e levou para mim. Isso aqui está lá na minha sala. Isso aqui para mim vale mais do que se eu tivesse uma Mona Lisa na minha sala. Porque a vibração espiritual do moço está impregnada aqui. Né? Era um morador de rua, um mendigo, que talvez se passasse por mim em outro momento, eu ia até ter medo dele, tal aparência que ele tinha. Tá? Aquele homem de barba grande, barba branca, né? Todo sujo, todo esquisito, com as unhas encardidas. Ele esculpiu isso aqui para mim. E quando ele fez isso, né? Olha só, né? Ele me deu um presente, né? Então, assim, ele tirou algo do coração dele. Eu fico pensando assim, ele parou um momento da vida dele cheio de sofrimento, cheio de desequilíbrio, bebia, todos os desequilíbrios que vocês podem imaginar, com certeza ele tinha, tá? Mas em determinado momento ele tirou uma tarde para achar um pedaço de pau na rua, né? Um pedaço de madeira aqui, um pedaço de daquelas madeiras, né? Ele sentou e ele gravou na madeira essa frase aqui pra mim. Entendeu, gente? E por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque tem muita coisa dentro do nosso coração que é luz e a gente não percebe. E às vezes o outro percebe, porque eu nunca mais esqueci aquele companheiro. E olha que eu esqueci o nome dele. Eu não esqueço ele me entregando, mas eu não lembro o nome dele, né? Com certeza ele nem deve lembrar que ele me deu isso aqui, se é que ele está encarnado ainda. Se ele estiver desencarnado, eu peço a Jesus por ele, se ele estiver encarnado também, tá? Mas pode ter certeza disso que eu guardo no meu coração para sempre. Então o que a gente faz no bem, né? O que a gente constrói, o que a gente dá para o outro, não precisa ser rico, ter que ser poderoso, não precisa não, né? E olha que fantástico, né, gente? A gente tem né, quando Jesus nos convida, né,
exatamente pessoas como a gente e como ele também, né? Aí eu fico pensando assim, nossa, eu preciso de Jesus, ele precisa também, né? Nós todos precisamos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Olha só a frase do Cristo, né? Jesus se coloca como nosso companheiro de caminhada evolutivo. Fala assim, vem cá, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, você não está abandonado, né? Vamos acordar, vamos despertar para o amor, para a luz, para o bem, né? E tem tantas coisas boas acontecendo conosco que muitas vezes a gente não percebe. E às vezes precisa alguém dar um presente pra gente, né? E toca, né? E eu agradeço ele onde ele estiver, porque muito mais do que a madeira, né? É o sentimento que está dentro dela, né? Daqui a acabar a reunião, vai voltar lá para minha sala, lá para, né? Lá para minha estante lá. Eu e a Edneia colocamos no lugar de honra, ela conheceu ele também, né? Então assim, foi um dos momentos mais, né? Já tá aqui descascando, olha só, né? Enquanto tiver, né, um pedaço duro, vai ter um lugar de honra na minha casa, né? É as palavras do Cristo traduzidas por um coração sofrido, né? Lembra lá do Salmônio, né? É o que mais toca, né? Quantas pessoas aí estão passando por dificuldades, passando por provas aí, né? São julgadas, né? Porque todos nós somos seres ainda necessitados, né, meus amigos, né? E quem está na rua, né, é muito mais. Já contei muita história dos moradores de rua, né? Assim, eu tenho, né, meu coração dói que a gente ainda não voltou com a tarefa dos moradores de rua lá no Francisco de Assis. Nós temos que voltar com isso o mais rápido possível. Sabe, tem de sonho com isso, né? Tô doido para voltar com essas atividades lá, né? Até porque tem muito agora, tá? O negócio multiplicou. Espero que no universo dos sonhos eles vão lá também ganhar presente. Vou pedir para os que eu conheço, que eu encontro na rua, para chamar eles um dia lá. Normalmente a gente faz isso, né? E aí, né, meus amigos, vamos lembrar que Jesus está nos convidando a estar com Ele. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. O amor e a luz que se acendem não são em vão. Não são. A dedicação àquilo que nós fazemos pelo outro, o nosso esforço de ser melhores, né? As nossas, né? A nossa busca não é em vão, tá, meus amigos? E o que acontece? Mais uma vez eu falo para vocês, né? Conhecimento espiritual é para poucos. A maioria das pessoas ainda está na indigência, adormecida, sonhando, né? Olha aqui, nós somos poucos, tá? Porque eu quero um monte de número? Não, tô nem aí, gente. Tivesse duas pessoas que eu ia estar fazendo isso. Já fiz estudando Francisco de Assis, eu e outro companheiro nosso lá, o João Bertolino, para o plano espiritual, né? Quantas vezes eu fui... Gente, eu tive estudo de evangelho, igual isso que eu estou fazendo aqui com vocês aqui. Eu sentava lá no Francisco de Assis, né? A reunião começava a aparecer ninguém, zero, só os espíritos, né? Mas os espíritos não conta não, tá? Porque você fica solitário comigo, né? Mas mesmo assim, tô brincando, né, gente? Conta assim, né? Quantas vezes sentava lá, ia lá, abria o evangelho lá e ia comentando sozinho, né? Igual um maluco, passava os outros na rua assim, tava lá, porque aonde eu sento, na casa espírita, tem a porta que dá pra rua, né? Quem já foi no Francisco assim sabe, né? Quantas vezes eu passava na rua e ficava me olhando assim, tipo assim, o que é aquele doido falando sozinho lá? Muitas vezes, a maioria dos estudos que a gente fazia lá era 2, 3 pessoas, entendeu? Então a gente não tá aqui pra quantidade não, né? Mas nós estamos aí, ó, né? Dividindo. Mas é isso, né, meus amigos? Nosso tempo chegou ao fim, né? Então eu queria dividir com vocês. Eu trouxe essa plaquinha aqui não só para mostrar, né? Para ficar feliz do presente que eu ganhei, né? Como, né? Eu fiquei muito feliz. Isso que me deixa mais feliz, tá, gente? Falo para vocês, né? Não só para isso, tá? Para dividir com vocês a vibração, né? Porque quem fez colocou o amor dele aqui, né? Olha só que legal, né? E outra coisa, né? Quem fez e colocou o amor dele aqui é capaz de amar. Ele vai ser morador de rua, mendigo, mas 1, 2, 10, ou às vezes nem é mais. Mas ele é um espírito eterno, destinado à luz, ao bem, né? Que Jesus o abençoe, meu amigo, onde você estiver, tá? Recebe aí o nosso carinho, nosso afeto. Artista. Eu não daria conta de fazer isso aqui. Artista. Pensar bem nisso. Meus amigos, nós estamos terminando nosso estudo, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 12.
que é os discípulos de Jesus colhem espigas ao sábado, seja mais bucólico, né? Semana que vem nós vamos, né, para esse capítulo. Lembrar a todos que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual às 8 da noite. Então quem quiser participar com a gente do tratamento aqui no Instagram, por favor, fique à vontade, não só de participar, mas convidar quem puder, porque no tratamento nós precisamos de muita vibração e energia. Quanto mais gente puder participar, mais ajuda no tratamento, tá bom? Queria agradecer a todos também, né? Mais uma coisa que eu queria falar, né? Já estamos com todas as cestas básicas do mês pronto, né? Lembra que a gente falou que não ia pedir, né? Muita gente até doou, né? Te agradece, mas que a gente não ia focar na cesta esse mês exatamente por causa da festa de Natal. Então a gente ia, né, passar os recursos para o universo dos sonhos, né? A gente continua com os apadrinhamentos, já apadrinhamos uns 80%, graças a Deus, tá? Mas a gente ainda precisa muito, ainda são mais de quase 400 pessoas, né? E a cesta já está pronta, né? Nós vamos entregar no sábado. Se Deus quiser, a gente vai colocar as imagens aí, né? Com a ajuda de tantas pessoas aí que nos ajudaram no mês passado, que sobrou, que comprou, né? Nós só podemos agradecer. Vamos terminar fazendo a nossa prece final. Alan, você faz a prece pra gente, amigo? De nosso amigo Alan aqui, querido irmão, né? Alan, nosso irmão, ele sabe, né? O Alan, essas histórias aí, muitas dessas histórias o Alan viu, né? Estava lá. Né? Por favor. Amado Mestre Jesus, abençoa todos nós que estamos cansados, por vezes, das lutas da vida. Que tua mão possa fazer-se presente sobre nós, através dos benfeitores espirituais, que compreendem as nossas fraquezas, posto que já trilharam os caminhos que nós trilhamos hoje. Que nós possamos estar abertos para receber deles essa certeza de que as dificuldades e os sofrimentos de agora são passageiros, e eles são testemunhas disso. E sempre buscam nos orientar, nos fazer perceber essa realidade. Mas quantas vezes nós, fechados em nosso egoísmo, em nossos problemas, em nossas dores, nos tornamos surdos aos seus apelos amorosos de nos fortalecermos perante as dificuldades e seguir em frente. Por isso, permita-nos, Senhor, que possamos ouvi-los, que possamos senti-los, que possamos chegar até Jesus para que Ele nos alivie, renove as nossas energias para que nós possamos seguir em frente. E esse pedido que fazemos para nós mesmos, aproveitamos este momento de oração e o estendemos a outros que, como nós, também passam por suas dificuldades, que onde quer que eles estejam, ainda que não os conheçamos, possam estar recebendo também as bênçãos das boas vibrações dessas preces. Que tua luz, Divino Mestre, permaneça conosco e que nós também permaneçamos com essa luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Muito obrigado. Jesus nos abençoe e nos ilumine, né? Até amanhã no nosso tratamento, e se Deus quiser e permitir. Mas é o microfone fechado. Ah, tá. Estou despedindo do pessoal, né, gente? Que Deus abençoe a todos nós, que nos dê uma boa noite, né? Até amanhã. Boa noite. No nosso tratamento.